Oi, oi, meu povo, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, voltei. Bom, se você está aqui nesse vídeo pela primeira vez, né, você não conhece meu canal, meu nome é Juliana. Eu acho que seria legal você assistir meus outros vídeos, né? O primeiro vídeo eu falo um pouquinho sobre a minha jornada, né? Nesse canal eu vou falar sobre chama gêmea. Então, se você caiu aqui, muito provavelmente você está numa dinâmica de chama gêmea ou deve entrar em alguma dinâmica de chama gêmea aí nos próximos dias, porque esse assunto não está chegando para você à toa, né? Então, muito provavelmente ou você já está ou vai entrar. E aí, pessoal, eu tenho falado sobre o que a espiritualidade ela vai me intuindo, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo, né? Tenho falado nos vídeos que eu não quero me comprometer aqui com vocês com uma regularidade, com vai ter vídeo toda semana, todo dia. Não vou fazer isso porque eu vou fazendo realmente de acordo com a minha intuição, de acordo com o que eu vou sentindo aqui no meu coração de fazer e com os temas que a espiritualidade também vai me intuindo. Então, esse tema de hoje é um tanto quanto complexo, né, e até mesmo polêmico, né? A gente tem visto muitas chamas gêmeas em relacionamentos com pessoas kármicas, com alma gêmea, almas afins, e isso gera um certo desconforto, né? O que que eu faço se a minha contraparte, né, meu gêmeo, tiver numa outra relação? E aí a gente vai explorar aqui um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Para início de conversa, né, o que que é importante a gente ter em mente, né, trazer para o nosso consciente? Quando a gente encarna, a gente assina alguns contratos. Então, vai ter alguns relacionamentos que eles estão realmente escritos, né, nesse contrato para acontecer. Seja ele kármico, alma gêmea, e aí a gente vê também alguns divinos masculinos e divinos femininos que têm filhos, né, nessas relações, e alguns desses filhos realmente estavam escritos ali para acontecer. Então, tem essa questão, né? E quando a gente assina esses contratos, antes de encarnar, tem todo um propósito. Então, ali você vai ter toda uma questão que você precisa aprender naquele relacionamento, né? E aí, como eu falei no vídeo lá de Chama Gêmea, nós aqui, como uma única alma que se divide, né? E aí a gente se divide em dois corpos para poder fazer acelerar esse aprendizado, porque aí pensa, né? Eu tenho uma alma só, mas estou correndo aqui em dois corpos, a chance de eu evoluir, aprender mais rápido, ela é verdadeira do que se eu tivesse em um único corpo, né? Porque eu vou estar ali fazendo as minhas curas, os meus experimentos ali em outros relacionamentos e a gente vai fazendo isso de forma simultânea. Então, esses relacionamentos, né, eles acontecem mesmo para a gente evoluir e aprender com eles. É basicamente isso. Então, o que que a gente precisa entender? A primeira coisa é essa, gente. Se o seu DM, e até mesmo se você está num relacionamento, é porque você precisa aprender com esse relacionamento. E por que que é importante a gente trazer isso para a nossa cabeça, para a nossa realidade? Porque quanto mais a gente entende isso, mais a gente deixa com que esses aprendizados aconteçam, sem que a gente fique ali na corrida de querer, principalmente, sei lá, terminar uma relação, né? Eu sei que acontece também muito dos dois estarem no relacionamento e quando se encontram acaba ficando ali, né, se relacionando, às vezes até estando em outros relacionamentos. Então é importante vocês entenderem que o que normalmente acontece nesse caso é o DM correr e escolher
ficar com a sua esposa, né? Então, isso é o mais normal que a gente vai ver. E se você estiver nessa situação, muito provavelmente é o que vai ter acontecido aí com você. E aí, o que a gente precisa entender? Porque se ele está correndo e foi ficar com a esposa, ali, com a namorada, enfim, muito provavelmente é porque ele não aprendeu 100% de tudo que ele precisava aprender nesse relacionamento kármico. Ou relacionamento de alma gêmea, enfim, né? Ele precisa ali aprender mais coisas, não concluiu ali o seu aprendizado, e a gente precisa respeitar. Eu sei que é muito complicado, eu sei que é difícil, eu sei que dá vontade de realmente esganar o divino masculino, né? Enfim, a parte aí que está mais inconsciente, e fazer ele acordar e ficar com a gente. Eu sei que essa é a vontade que dá, mas a gente precisa respeitar esse processo. E aí, então, assim, existe esse motivo, que é um motivo principal, na minha opinião. Estamos ali todos aprendendo, e às vezes você é que está no relacionamento e não consegue sair desse relacionamento também. Então, é você olhar e entender, puxa, será que eu aprendi tudo que eu precisava aprender aqui dentro desse relacionamento? Porque a gente sabe que depois que as chamas elas se encontram, é inevitável que a vida mude. E aí muda também lá pro divino masculino, tá? Não acha que mude, que vai mudar só para você. Muda para ele também. E normalmente ele corre porque ele não quer também assumir essa conexão e essa doideira. Ele se assusta também. Então, tem essa questão dele se assustar e correr, e aí, se ele tiver num lugar ali mais de maturidade, enfim, ele vai acabar escolhendo ficar com a outra pessoa. Então, a gente tem essa questão, e tem também a questão de que não concluiu ali o aprendizado e ele precisa aprender mais coisas com aquela pessoa. E aí quando a gente encontra essa nossa contraparte e as coisas começam a acontecer e viram uma loucura, a nossa vida, ela literalmente vira de cabeça para baixo, e principalmente no início ali do processo, que a gente está ainda muito inconsciente, ainda não está entendendo o que aconteceu, a tendência é a gente ficar muito com raiva, né? A gente fica com raiva, a gente fica querendo ali que ele escolha a gente, fica num processo bem complicado. E o que é totalmente normal, tá? A gente está ali num processo de aprendizado mesmo, e a gente vai passar por tudo isso. E o que é importante que vocês façam, se vocês estiverem nessa fase ainda de muita explosão, de muita raiva, de jogar a culpa ali no outro, né, no DM, você joga a culpa nele, principalmente quando a gente descobre que tem essa jornada de chama gêmea, a gente vai querer descarregar, e isso tudo, gente, é normal, tá? E o que é importante? A gente se acolher mesmo, principalmente à medida que a gente for despertando, a gente se acolhendo, e tá tudo bem que a gente agiu assim, tá tudo bem que a gente, às vezes, cometeu um erro ou outro ali, não tem problema, a gente tá aqui mesmo para errar e aprender. Então, acho que isso é o mais importante, sabe? Para você que ainda está na fase um pouco mais dolorosa, porque essa fase é dolorosa, então você imagina, você passa por uma separação que já é uma merda, é dolorido, você quase morre. E aí o seu amor, a sua contraparte, escolhe ficar com outra pessoa, né? Facada atrás de facada, não é fácil, não. Então, gente, assim, o que a gente precisa fazer nesse momento? Cara, se acolher e, ok, fiz algumas merdas aqui, cometi alguns erros ali, tá tudo bem, tô aprendendo, faz parte do meu crescimento, faz parte do meu despertar, e tá tudo bem. Então, esse é um ponto, né? É uma questão.
temos contratos que precisam ser executados. Ok, esse é um ponto. O segundo ponto, depois, principalmente quando a gente vai fazendo ali, né, as nossas curas, a gente vai entendendo o que está acontecendo e tudo mais, esse relacionamento, ele também vai servir ali de espelhamento também para as nossas curas e para a gente entender uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui para vocês. A sua contraparte, ela vai sempre espelhar o que você está curando e fazendo ali. Então, normalmente, ele vai ficar indisponível se você estiver indisponível. Ou seja, se você estiver numa outra relação, muito provavelmente ele vai espelhar isso. Então, você está numa relação, ele vai espelhar estar numa outra relação, ele vai espelhar. Não, às vezes não está nem em outra relação, mas ele não te responde, não fica disponível para você, porque lembra que é um espelho, né? Então, que a gente está ali fazendo espelhamentos. Então, se a gente está fazendo espelhamento, tudo que eu vou fazendo daqui, ele vai refletindo de lá. Então, assim, gente, primeira coisa, olha para você e entende qual é a parte sua que está indisponível, né? Então, o que que você está fazendo ali que não está dando abertura, de uma certa forma, para que a sua contraparte chegue até você? Então, estou no relacionamento? Então, muito provavelmente, esse é uma das questões que você precisa olhar. Não, Juliana, eu estou no relacionamento e eu sinto que ainda não é o momento de eu terminar esse relacionamento, porque eu ainda tenho coisas para aprender com ele. E é isso aí. Tá tudo bem. E aí você vai fazer o seu processo com calma, com tranquilidade e sem essa ansiedade que a gente fica, às vezes, do futuro. E aí eu vou falar por mim, tá? Quando eu iniciei a minha jornada de chama gêmea, bem no iniciozinho ali, eu estava com uma ansiedade forte, querendo que o tempo passasse. Por quê? Porque a gente tem um ditado aí, né, que é falado, né, sempre, né, o tempo cura tudo, né, tudo passa, né, com o tempo e tudo mais. Então, eu queria que esse negócio passasse o quanto antes. E isso me gerava uma ansiedade, porque eu queria que esse tempo passasse rápido. E o tempo passando rápido, gente, como é que eu vou fazer para olhar o que eu preciso olhar no presente? Então, a gente precisa estar no presente, deixar um pouco o passado de lado, que eu sei que é muito difícil, porque quando a gente, principalmente se estiver na fase de separação, sem contato, sem nada, que é o meu caso, eu ficava muito no passado lembrando dos momentos bons que eu vivi com ele. Então, eu lembrava, ficava ali lembrando e tal, e aquilo, eu ficava muito no passado e também ficava muito no futuro. Então, eu fazia várias consultas de tarô. Gente, num mês eu fazia, sei lá, quase que uma consulta por semana. Por quê? O que o tarô sempre me mostrava? Que ele estava pensando em mim, que ele pensava em falar comigo, que ele pensava em fazer contato. E aí tinha algumas tarólogas que até dava o prazo, falava, ó, daqui um mês ele vai fazer contato, daqui 3 meses ele vai fazer contato. Então eu ficava ou no passado, lembrando dele, lembrando, ou no futuro, esperando por um contato. E em que momento que eu estava no presente? Quando é que eu ia fazer essas curas? Né? Então, assim, eu não fazia. Então, assim, o primeiro erro que eu vejo hoje que eu cometi foi esse. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem cometer esse erro, tá tudo bem, às vezes a gente ficar ali. É aquilo que eu falei, a gente precisa se acolher, a gente não tem que nada, a gente tem que se acolher, entender que é um processo, entender que a gente vai cometer erros mesmo e a gente só consegue aprender se a gente cometer erros, então tá tudo bem. Então, naquele momento, era o que eu precisava. O que acalentava meu coração era eu ouvir
ali da taróloga falar para mim: Juliana, ele tá pensando em você, Juliana, ele gosta de você, ele te ama. Isso me acalentava, era a forma de eu me conectar com ele, de saber como é que estava a vida dele. Mas com o passar do tempo, que eu fui entendendo que eu precisava olhar para mim, e eu só ia conseguir fazer isso se eu ficasse no presente, as coisas foram melhorando. Por quê? Porque eu, de fato, fui fazendo ali as minhas curas, né? De fato, eu fui olhando para essa coisa ali que está doendo. E aí, fui entendendo aonde eu estava indisponível. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? No vídeo passado, se eu não me engano, eu falei para vocês que, às vezes, apesar da gente não ter tido contato, às vezes ele aparecia, né? Então, ele ia lá no meu Instagram e me seguia no Instagram. Ele fez isso algumas vezes. E quando ele fazia isso, ativava o meu gatilho de rejeição, que hoje eu sei. Na época eu não sabia, né? E quando ativava esse gatilho de rejeição, automaticamente eu sentia medo. Por quê? Ele veio a primeira vez, ele foi lá, me seguiu, depois saiu sem falar nada e me bloqueou, mesmo sem eu fazer contato com ele. Então, ele fazia isso. Ele ia lá, me seguia, meu Instagram era fechado, então ele pedia para me seguir, eu aceitava, passava 2 dias, ele saía do meu Instagram e me bloqueava. E ele começou a fazer isso de formas repetidas. E toda vez que ele entrava, eu ficava com medo de que, porque eu já sabia o que eu ia sentir quando ele saísse. E aí eu vi o quanto eu estava indisponível nesse momento, porque eu tinha medo dele falar comigo, então eu ficava numa ansiedade, não falava com ele, porque vocês percebem que de certa forma ele me dava uma abertura, só que eu não falava com ele, não falava. Da mesma forma que ele não falava comigo, eu também não falava com ele. E aí? Né? Será que eu realmente estava disponível para ele naquele momento? Será que era isso que eu passava para ele? Eu acho que não. Então, eu comecei a entender sobre essa questão da indisponibilidade. E a indisponibilidade não necessariamente é você estar numa relação. A indisponibilidade, às vezes, é da sua crença, sabe? De saber, de entender se você quer bancar essa relação. Porque, gente, relacionamento de chama gêmea é desafiador. Não é um relacionamento gostosinho, afinal de contas, a gente está olhando ali para a nossa sombra, né? A gente está olhando para um espelho, e esse espelhamento, ele vai mostrar o que a gente ainda precisa curar. E se a gente ainda precisa curar, se é uma ferida que está aberta, dói pra caramba. Então, será que eu de fato estou disponível para essa pessoa? E aí, se ele está num relacionamento, talvez o que ele está espelhando para você é isso. Cara, você está indisponível, por isso que eu estou nesse relacionamento aqui. Então, assim, eu não vou sair desse relacionamento, porque os DMs, né, eles são normalmente, né, não tem regra aqui, tá, gente, para nada, mas do que eu vejo, tal, dos grupos que eu acompanho e da minha própria experiência, né, os divinos masculinos, eles são muito imaturos, né? Eles ainda estão amadurecendo, mesmo se não mesmo tendo uma idade às vezes maior, né? No meu caso, o meu tem mais de 40 anos, não é mais um menino. Não, ele já é um homem feito. Mas eu vejo o quanto ele tem algumas imaturidades, né? Então, ele é imaturo e, assim, com certeza, ele vai preferir ficar num relacionamento do que ficar sozinho, sabe? Então, normalmente eles são imaturos e aí eles vão preferir ficar no relacionamento do que ficar sozinho. E se você mostra, e aí a gente, tudo que eu tô falando aqui de mostrar, não necessariamente a gente realmente precisa mostrar, tá? Porque a conexão de chama gêmea, ela é uma conexão que acontece no mundo espiritual, principalmente. Então, a gente tá
em reunião, vamos colocar assim, lá no plano espiritual, né? Como é uma alma só, lá a gente não se separa, porque é só uma alma. Ok. Então, o que que acontece? Como a gente é uma única alma, a gente aqui vai estar sempre espelhando, mesmo que eu não mostre para ele. Então, eu não preciso falar para ele, ó, eu tô com medo, ou eu não sei se eu quero ficar com você, né? Eu tô indisponível por causa disso, não preciso. Ele vai acabar te mostrando o que você precisa saber para poder curar. Então, eu acho que essa é a principal questão aqui, né? Quando o DM, principalmente, está numa relação e fica completamente indisponível, e aí é que gente, eu não vou entrar no mérito sobre a questão de, né, se você deve ir atrás dele ou não, né? Tem essa questão, mas eu, né, vou ser amante, assim. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu tenho a minha opinião sobre isso, que eu acho que a gente não tem nem pela nossa alma se sujeitar a ficar num papel de amante. Essa é a minha opinião, mas eu não julgo quem acaba fazendo isso, né? E eu sei que em algum momento, mesmo quem faz, desperta e fala, cara, eu não mereço estar nesse lugar onde eu recebo migalhas. Que acaba que quando você se sujeita a estar nesse lugar, é o que você vai acabar recebendo ali, não tem jeito, né? Ele vai estar sempre priorizando a família. Mas eu não quero entrar nesse mérito, tá? De ser amante ou não e tal. Mas o que que você precisa entender? Se ele está num relacionamento e você tá aqui às vezes sem ninguém, sozinha. Porque quando você está no relacionamento é fácil, você já identificou. Você está no relacionamento, ele provavelmente vai estar no relacionamento. Então, aqui, ok, já está identificado, e você precisa entender e olhar para o seu relacionamento, ver se ali você já fez, já, já aprendeu o que precisava aprender. Muito provavelmente, se você entrou nessa dinâmica em um relacionamento, você já vai entender que essa pessoa já não faz mais sentido, essa relação já está desgastada, você já vai ficar incomodada e não vai querer mais ficar nesse relacionamento. Então, assim, muito provavelmente você já vai olhar e vai falar, eu não, realmente não gosto mais dessa pessoa e já acabou. Então, o que que você precisa? Só ver ali. Será que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender com essa pessoa? Se você já aprendeu, se já está tudo certo, o que que eu te aconselho? A de fato sair, fechar esse ciclo e sair desse relacionamento, não esperando somente que o outro, né, que o seu divino masculino vá também sair, porque pode acontecer de mesmo você saindo ele continuar lá, porque talvez você ainda tenha coisas para serem trabalhadas para poder estar preparada para essa relação aqui. Então, isso precisa ficar muito claro, porque vocês precisam fazer as coisas primeiro por vocês. Então, assim, poxa, eu já vi que esse relacionamento não me faz bem, eu já vi que não tá legal, eu já entendi que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui, e eu vou querer agora botar um fim, botar um ponto final para poder continuar me curando. É esse o propósito, né? O propósito aqui da questão das chamas gêmeas não é o relacionamento, né? Aquilo que a gente já vem falando, eu sei que isso é um saco, principalmente dependendo da fase que você tiver, porque assim, eu falo, porque quando eu via as pessoas falando isso, eu falava, gente, eu queria entender como que essa pessoa consegue falar isso nessa tranquilidade, porque aqui para mim não tem como não ter nada a ver com relacionamento. Porque a espiritualidade, ela usa o romantismo, né, essa coisa da relação e tal, porque eu acho que é onde a gente acaba olhando mais, sabe? Então, é a forma de chamar a nossa atenção. Mas é só isso, né? No final das contas, não é sobre o relacionamento, né? É sobre as curas, é sobre a evolução, é sobre a iluminação, é sobre isso. Então,
Se você conclui essa relação e você olha para você e você vai se curando e você vai fazendo ali o seu processo, aos pouquinhos, né, a dor de olhar para aquela pessoa, mesmo se ela estiver no relacionamento, ela vai ficando mais branda. E você vai entendendo que da mesma forma que você está fazendo o seu processo aqui, ele está fazendo o processo dele lá, sabe? E às vezes não vai ser na velocidade que você gostaria, infelizmente, mas é a realidade. O processo dele vai demorar o tempo que precisa demorar. E a gente, é aquilo que também que eu já falei em um vídeo atrás, né? A gente precisa ter paciência. Mas ter paciência não é parar a nossa vida. Ter paciência é se movimentar. E aí, se durante esse processo você, inclusive, quiser se relacionar com outras pessoas, gente, é livre-arbítrio nesse sentido, sabe? A gente tem livre-arbítrio de repente, ter um outro relacionamento que vai te trazer cura também. Porque lembra que eu falei num outro vídeo aqui que todo relacionamento, né, e aí não necessariamente relacionamento amoroso, mas todas as relações que a gente tem acabam, de certa forma, fazendo um espelhamento também, sabe? Então, ela vem também para te trazer algumas curas, né? Não sei se vocês lembram, né, mas no vídeo passado eu falei sobre a minha dor, né, da traição, que ela foi, assim, ativada muito com o meu ex-marido. Eu não ativei essa dor com o meu DM. A dor da traição, a gente não viveu ela, sabe? A gente viveu as outras, mas essa não. Então, por quê? Eu acredito porque eu vivi bastante sobre isso no meu casamento, no meu primeiro casamento. Então, é algo que dentro de mim acaba já doendo um pouco menos, sabe? Eu trato a questão da traição de uma forma mais tranquila. Lógico, gente, que eu não gosto e não quero que ninguém me traia, mas eu consigo hoje olhar para a traição e conversar sobre ela. E por que eu falo isso? Porque o meu marido anterior, sem ser o primeiro, que me traiu de todas as maneiras que vocês imaginarem, me traiu também. No iníciozinho da nossa relação, bem no comecinho, sabe? Foi um deslize que ele deu e eu descobri e eu consegui perdoar ele. E eu perdoei mesmo, sabe? De não lembrar. Não foi um perdão de ficar jogando na cara, sabe? Eu conversei com ele, falei, tá ok. Você quer continuar comigo? É isso que você quer? Eu vou passar uma borracha, mas não vai ter uma segunda chance. Então, se você quiser, essa é a chance que eu tenho para você. Se não quiser também, tudo bem, né? Vai seguir sua vida, eu sigo nele. Ele falou, não, eu quero e eu não vou mais trair a sua confiança. Eu falei, tá ótimo. Gente, e eu vivi ali, isso não foi mais um problema para mim. E eu acredito que porque eu tenha olhado muito para essa dor no meu casamento anterior. E algumas pessoas me falavam assim: nossa, Juliana, eu não sei como você consegue ter uma nova relação sem ficar paranoica, tendo vivido tudo que você viveu no seu primeiro casamento. Eu falava, gente, eu também não sei. Eu não sei como que eu faço isso. Mas eu realmente, de fato, não tenho problema. Eu vou aqui vivendo e eu acho que se tiver que aparecer, vai aparecer. E se aparecer, ele já sabe que eu não vou mais aceitar. E assim, eu acredito que é porque eu consegui ali. E aí, não me doeu nada quando eu soube dessa traição? É lógico que doeu, né, gente? Doeu, me senti enganada, sabe? Foi horrível também. Eu não vou aqui ser hipócrita para falar para vocês que eu passei assim, nossa, não doeu, achei tranquilo. Não, doeu. Mas eu consegui resolver esse problema e passar por cima dele de uma forma tranquila, sem tanta dor. Então, a partir do momento que eu conversei, expliquei, ele entendeu, falou que queria ficar comigo, eu apaguei isso.
E eu acho que é sobre isso, sabe? Não é que a gente nunca mais vai sentir dor se a gente for humilhado, se a gente for abandonado, traído, rejeitado. A gente vai sentir, eu acredito, porque é uma ferida, né? Então, se a gente tem uma ferida, seja ela qual for, por mais que ela cicatrize, a pele ela fica fininha, né? Não sei se vocês já repararam. Qualquer ferida que a gente tem, a pele vai ficando fininha. Com o passar do tempo, essa pele vai engrossando. Mas enquanto ela tá fininha, se qualquer coisinha que a gente passar ali, vai sair um pouquinho de sangue. Vai sair. Só que não vai sair aquele sangueiro todo. Se a gente for lá e souber estancar aquele sangue. A cicatrização, ela vai acontecer mais rápido. Então, eu acho que as feridas, elas acabam sendo isso, sabe? Não é que não vai doer se alguém te abandonar, te rejeitar, mas você vai conseguir superar isso de uma forma mais tranquila, sem que te traga um trauma muito forte. Então, eu acho que esse é a questão. Então, é muito sobre isso. É sobre você olhar para você, entender aonde que você está indisponível, entender se de fato você está pronta e preparada e se você quer essa relação, né? Porque às vezes, gente, a gente não está preparada para essa relação, não, e está tudo bem. Eu conheço algumas pessoas que escolhem, inclusive, ficar com uma alma gêmea ao invés de ficar com o seu divino masculino. E tá tudo certo. Se não der para ficar com DM nessa vida, cara, passa para a próxima. Porque é isso, né? A gente vai ficar aqui nessa vida e vai ficar aqui na Terra até que a gente consiga aprender e evoluir tudo que a gente tem que aprender para poder se reunir com a nossa chama. Vai acontecer nessa vida para todo mundo? Não, gente. Claro que não. Eu falei para vocês, eu devo estar na minha terceira ou quarta encarnação de chama gêmea. E assim, não consegui nas outras, entendeu? Eu tenho garantia de que eu vou conseguir nessa? Claro que não. Não tenho garantia nenhuma. Eu tenho um desejo no meu coração. E eu não tenho certeza se em alguma das minhas vidas eu tive a consciência que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho uma consciência mais favorável para eu me reunir. E isso é um fato. Eu não sei se nas vidas anteriores eu tive alguma consciência dessa que eu tenho hoje. Mas isso não me garante que eu vá conseguir olhar e tratar tudo que eu preciso tratar, me curar e tudo mais, para que eu me reúna com a minha contraparte. Então, eu não tenho garantia. Eu tenho um sentir de que isso vai acontecer porque eu estou disposta a olhar para as minhas curas. Então, eu estou disposta hoje, no dia 19 de setembro de 2024. Se eu vou estar disposta amanhã, se eu vou estar disposta daqui a um ano, eu não sei, sabe? Eu espero, de verdade, que a resposta seja sim. Eu não quero desistir, sabe? Se eu puder escolher, eu não queria escolher ter que encarnar novamente, sabe? Eu prefiro não precisar, mas a gente não tem certeza, são altos e baixos, né? Eu falo sempre isso com vocês. São muitos altos e baixos. Hoje mesmo, eu tô num dia que eu tô mais para baixo do que para cima, sabe? Eu tô sentindo umas coisas estranhas, assim. Não tá muito favorável. Mas tô aqui, me comprometi que eu ia fazer o vídeo, tô aqui fazendo o vídeo para vocês com o maior amor no coração, sabe? Porque fazer esses vídeos, para mim, também é uma questão de cura. É porque eu estou aqui falando, botando para fora, eu fico feliz que talvez esse conteúdo ajude outras pessoas também a olhar e a se curar, porque quando a gente vê outras pessoas falando, é muito importante, né? A gente traz um alívio e um acalento de que a gente não está sozinho, e vocês não estão mesmo. Gente, é muita gente nessa encarnação. Sim, principalmente quando a gente acaba descobrindo isso, vão aparecendo as pessoas, e eu acho que é para a gente não se sentir sozinha mesmo.
Então, gente, assim, nessa fase, principalmente se a sua contraparte estiver em outro relacionamento, cara, tira esse momento para você. Tira esse momento para se curar, tira esse momento para se olhar, tira esse momento para você entender aonde você está disponível, tira esse momento para você entender se você de fato quer essa relação mesmo, sendo muito sincera com você, sabe? Eu mesma tive uma percepção há umas semanas atrás de que eu quero a minha reunião, mas que eu não estou preparada para ela ainda, sabe? E muito provavelmente é por isso que eu não tenho contato nenhum com a minha contraparte, porque eu também não procuro ele, ele não me procura, eu não procuro ele, sabe? Então, assim, eu estava refletindo sobre isso também. Poxa, então por que que eu onde será que eu estou indisponível? E eu fui fazendo essa reflexão. E eu acho que é isso. Vocês precisam ser muito sinceras com vocês mesmos e fazer essa reflexão. E se vocês não estiverem preparadas, ou se vocês não quiserem, a gente está tudo bem. Se abrace nesse momento, sabe? E se você não estiver preparada, se o motivo foi se você quer, mas você não está preparada, que é o meu caso, é só a gente se preparar. Então, assim, é isso, a gente tem que se preparar. E se nesse meio tempo dessa preparação aparecer alguém para que você espelhe mais coisas, para você entender que de repente ainda tem ali uma coisinha ou outra que você precisa olhar, cara, faça isso. Se abra seu coração para outros relacionamentos, sabe? Não fique pensando que, ah, meu Deus, se eu tiver num outro relacionamento, como é que eu vou fazer, né? O meu divino masculino não vai voltar, porque não vai mesmo nessa fase, tá, gente? Se você tiver com outra pessoa, muito provavelmente ele não vai voltar. Mas pensa que você pode estar se preparando para poder ficar com ele, sabe? Você pode ser uma preparação. Nossa, Juliana, mas aí eu vou usar outra pessoa? Não, a outra pessoa vai aprender com você também. Porque, gente, assim, pode ser que você escolha não ficar com o seu divino masculino e tá tudo bem. Tá tudo certo. Deixa para a próxima encarnação. Ok. Mas se você quiser ficar com ele, se você tiver, se tiver programação para isso, né, para você ficar com ele, a relação que acontecer nesse meio tempo não vai atrapalhar as coisas. A espiritualidade, ela dá o jeito dela. Vocês podem ter certeza. Ela dá o jeito dela, do seu divino masculino terminar o relacionamento, de você terminar o seu, e tá tudo certo, e vocês se encontrarem lá na frente. Então, assim, não se preocupem muito com ele, essa é a verdade, porque ele está lá fazendo o processo dele. Então, está fazendo processo, está vivendo a vida dele, está com outra relação, está cuidando, está em outra família e tudo mais. Deixa ele viver o processo dele, vem viver o seu. E viver o seu processo não necessariamente é ficar sozinha. Existem as pessoas que escolhem ficar sozinhas, existem, até porque, gente, ficar sozinha não é ruim, não. Eu até falei em um vídeo desse aqui com vocês também, sabe? Eu tô nesse momento e eu tô bem, eu tô feliz assim, sabe? Eu tô no momento em que eu quero ficar sozinha porque eu tô me curtindo, sabe? Eu passei por dois relacionamentos muito longos, né? E aí eu comecei até a fazer uma conta, gente, eu tava mais tempo me relacionando do que sozinha, quando eu conto aí meu tempo de vida, sabe? Então, poxa, eu acho que é legal também ficar sozinha. E aí a gente vai se descobrindo, a gente vai se reconectando, vai entendendo do que de fato você gosta, sabe? Do que você quer. Olha, tem tantas coisas que eu tinha esquecido que eu gostava, porque quando a gente está numa relação, às vezes a gente acaba vivendo ali tanto aquele relacionamento que você vai se esquecendo de você.
né? Isso aconteceu comigo. Então, às vezes, algum estilo de música, alguma coisa que você nem lembrava que você gostava. E o legal de você estar nessa sozinha é isso também. Então, a gente precisa tirar um pouco da nossa cabeça essa questão de tempo. Ah, eu não tenho tempo, e aí eu vou falando de novo por mim, porque eu tinha muito isso. Sabe, eu tinha uma coisa com o tempo muito complicada, porque eu primeiro que achava que estava ficando velha e que eu não tinha mais tempo para nada, então, meu Deus, como é que eu vou fazer? E depois eu pensei, né? Hoje a expectativa de vida, ela é mais que 80 anos, né? A gente está cada vez mais aumentando a expectativa de vida. E eu tenho 40, então eu tenho no mínimo mais 40 anos para viver. Gente, eu estou no mínimo na metade da minha vida. E olhe lá, né? Se eu viver até os 90, eu tenho ainda 50 anos pela frente. Gente, 50 anos é muito tempo. Então, como que eu posso estar preocupada com isso? E mesmo que eu encontre com o meu DM quando eu tiver com uns 80 anos, tá tudo bem. Se eu puder viver com ele só o finalzinho dessa vida, para que a gente não precise mais encarnar, eu tô topando, tá certo. E aí, eu preciso ficar até 80 anos sozinho, se por um acaso a gente não se reunir antes? Claro que não, sabe? Lógico que não. Eu posso sim viver com uma outra pessoa, viver feliz com uma outra pessoa, porque a partir do momento que a gente vai entendendo, vai botando isso na nossa consciência, gente, o amor por eles, né, pela contraparte, ela nunca vai acabar, porque a gente está ali, como eu falei, né, a gente não pode se negar, a gente não pode negar nossa alma, a gente não pode deixar de se amar. Beleza? Ok, entendido isso, esse amor não vai acabar, essa conexão não vai acabar, a gente pode fazer o que quiser, então é melhor aceitar que dói menos. Mas, a partir do momento que a gente vai fazendo as nossas curas, vai entendendo, vai ali colocando as coisas no seu devido lugar, então, entendendo que a gente está no nosso lugar e que eles estão no lugar deles, vai ficando mais tranquilo, sabe? A gente vai conseguindo passar por isso e vai entendendo que é possível sim a gente se apaixonar, a gente amar outra pessoa. É super possível isso acontecer, a gente viver uma vida e quem sabe lá na frente, né, se for para ser nessa encarnação ainda, a gente se reúna, sabe? Então, esse vídeo aqui é muito para trazer um acalento mesmo pro coração de vocês e para vocês trazerem para a consciência que se ele está no relacionamento é porque ele precisa, sim, aprender com esse relacionamento e você muito provavelmente está indisponível também. Então, existe aqui essas duas questões. Seja sincera com você mesmo. Entenda se você de fato está nesse momento, se você quer esse relacionamento que não é uma relação tranquilinha, é uma relação muito boa também. Tem sim a parte boa de você estar com a sua contraparte, não dá para negar. É uma conexão jamais vista, mas também não é uma relação que vai ser flores, né? Então você precisa estar preparado para isso. Então, pessoal, é mais ou menos isso aqui que eu tinha para falar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca nos comentários, né? Eu trago aqui algum outro vídeo, né? Se não ficou claro aqui, se vocês quiserem mais informação sobre esse assunto, tá bom? Esse vídeo é muito para isso aqui mesmo, para vocês olharem para vocês entenderem que esses relacionamentos lá na cinco deles nem existem, gente, vocês estão ali reunidos, sabe? Isso também traz um certo acalento também para o coração, tá bom? É isso, eu volto com mais vídeos, com certeza, tá bom? Obrigada para quem ficou aqui até agora. E qualquer dúvida, eu também vou deixar meu contato aqui nesse vídeo. E a gente vai se vendo aí nas próximas semanas. Um beijo e até mais.